Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus lá no Salmo capítulo 11. Salmo capítulo 11. Diz assim: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Vamos ler também Salmo 74, versículo 9. Salmo 74, versículo 9. Já não vemos os nossos fundamentos, os nossos símbolos. Já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando. Lá em Lamentações, capítulo 2, versículo 7. Rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus castelos. Deram gritos na casa do Senhor, como em dia de festa. Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua graça, Tua misericórdia. Diante da Tua mesa, nós podemos ver o Teu amor, a Tua justiça e a Tua graça e misericórdia. E queremos, Pai, em nome de Jesus, que possamos nos firmar nos fundamentos que o Senhor deixou para as nossas vidas. Por isso, Pai, nós queremos que o Teu Espírito Santo venha reafirmar, afirmar, concretizar, fortalecer a fé naquilo que é a pessoa e obra do Teu Filho, Senhor. Por isso nós clamamos, nós necessitamos do Teu Espírito. Que haja, Pai, espírito de iluminação dos nossos corações, para que possamos contemplar a grandiosidade e a beleza do Teu Filho. E que também, Pai, em nossos corações, possamos conhecer juntos a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do Teu amor, que excede todo o entendimento. Ajuda-nos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Lá no Salmos 11, que nós lemos, tudo, se nós formos ver, existem os fundamentos. Qualquer profissional aqui, na sua área, ele sabe que existem os fundamentos para ele exercer de um modo profundo, verdadeiro, eficaz, com segurança. Você precisa exercer dentro dos fundamentos. Todos nós, em qualquer aspecto da nossa área. E em relação às coisas de Deus, não é diferente, porque Deus tem princípios, eles têm os seus fundamentos. E nós precisamos nos apegar cada vez mais a esses fundamentos deixados pela palavra de Deus, para que, irmãos, não sejamos enganados, elevados por qualquer vento de doutrina e pela astúcia que os homens nos induzem ao erro. Então, há necessidade de nós firmarmos nesses fundamentos que Deus deixou.
Não tenha dúvida nenhuma que o ataque maligno sobre os fundamentos, ele é notório, visível e sempre foi. Todo fundamento de Deus está firmado e fundamentado no seu Filho. Então, se nós formos ver a história, desde o Velho Testamento até o Novo, nós vemos um ataque frontal de Satanás em relação à pessoa e obra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que nada mais é que nós vamos ver que são os fundamentos de Deus, estão todos eles concentrados, firmados no seu próprio Filho. Deus não tem nenhum outro fundamento para a nossa vida, para a vida da igreja, a não ser o seu próprio Filho. E nós vamos ver que o ataque frontal, se nós formos ver um dos ataques tremendos à cruz de Cristo. O inimigo ataca a cruz de Cristo, não levando os homens que se dizem cristãos a não colocar a cruz como central na sua vida, nem a pessoa e obra de Jesus Cristo. Também, irmãos, tirar a eficácia da cruz em nossas vidas. Então nós precisamos de alguma coisa de Cristo e mais alguma coisa para nós termos uma vitória plena, eficaz sobre a morte, o pecado, o mundo, a carne ou qualquer outra autoridade no céu e na terra sem ser o próprio Deus. Então ele tenta tirar a eficácia. Outra coisa, irmãos, que eles vão tentar destruir os fundamentos, não tenha dúvida nenhuma, que é levar-nos a uma vida cristã superficial. Então a nossa vida cristã superficial, ela não é baseada naquilo que Cristo fez, mas é baseado naquilo que está acontecendo em nossas vidas, que nós podemos levar, do modo do outro, ter o controle sobre as circunstâncias, sobre as situações. Então nós não baseamos nos fundamentos que nós temos em Cristo Jesus, na sua vitória plena lá na cruz, onde nós só podemos ter vitória sobre a morte de Cristo. E só podemos ter vitória sobre o mundo se nós cremos que Jesus venceu esse mundo. Vitória sobre a carne, se nós realmente, irmãos, nós temos plena convicção que também a nossa carne foi crucificada com Cristo lá na cruz. E o pecado, que Cristo se fez pecado, Deus o fez pecado por nós, e em nós imputou a sua própria justiça. Então, diante de Deus, não há todo pecado, foram perdoados em Cristo Jesus. Então, são fundamentos que nós devemos ter. Agora, tudo isso é baseado numa palavra só, o amor de Deus. Hoje nós ouvimos falar muito sobre o amor de Deus, mas nós esquecemos que dentro do amor de Deus é um pacote. No amor de Deus está incluído a sua justiça, está incluída a sua graça e a sua misericórdia. Mas você não pode desvincular uma coisa de outra. João 17, ele fala 17 vezes sobre o mundo. E lá ele vai dizer, Deus é um Pai justo, mas também Ele é um Pai santo, separado. Então nós não podemos, porque senão nós vamos dizer, olha, Deus ama todo mundo vai ser salvo. A Bíblia não diz isso. Essa salvação universal não existe biblicamente. Deus veio salvar aquele que Ele já salvou antes da fundação do mundo. Ele veio salvar os seus. Então nós vamos ver dentro do amor de Deus, e nós precisamos entender a abrangência desse amor de Deus, irmãos. Quando nós vemos a mesa do Senhor, se nós não enxergarmos, irmãos, a grandiosidade do amor de Deus, da sua graça, da sua justiça, da sua misericórdia, nós não vamos ter a expressão exata da adoração, a obra plena, eficaz e maravilhosa que foi feita naquela cruz. Toda a nossa reação, toda a nossa vida cristã, que não há uma contraposição àquilo que Deus é e o que Cristo fez naquela cruz, é porque nós temos uma noção muito precária do amor, da justiça, da graça e da misericórdia de Deus. E quando nós temos uma visão muito precária, então o nosso amor a Deus é muito pequeno.
Então, essa reciprocidade, quanto mais conhecemos a Deus, mais o amamos. Por quê? Porque nós passamos a conhecer a nós mesmos. E somente Deus poderia me amar do jeito que Ele me amou. Nem eu e você, irmãos, amamos a nós mesmos se nós analisarmos a nossa vida. Muito pelo contrário. Então, se nós não entendermos o amor de Deus, nós vamos ficar, irmãos, baseado a nossa vida no sentimentalismo. Eu estou sentindo o amor de Deus. É assim a vida cristã, irmãos. Você sente o amor de Deus? O amor de Deus é real e é pela fé. Então nós não vivemos no sentimentalismo, apesar de que a vida cristã tem afetos, tem sentimentos, graças a Deus. Mas nós não vivemos pelos nossos sentimentos. Nós vivemos pelos fundamentos que a Bíblia nos deixou. E o fundamento é a pessoa e obra do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Fora desses fundamentos, irmãos, tudo que nós construirmos vai cair por terra. Todos eles. Não importa qual coisa. Nós podemos pregar, nós podemos reunir, nós podemos orar, nós podemos fazer um monte de coisa, irmãos. Mas se eu e você não estivermos tremendo temor e tremor diante de Deus, por causa da santidade, da justiça, da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo, então nós não estamos tendo a noção da onde que Deus nos tirou e a grandiosidade do amor de Deus. Muitos na palavra de Deus enxergaram um pouquinho mais do amor de Deus. Por isso, eles foram e tiveram uma atitude onde Cristo realmente era central. Aquela mulher que entra na casa de Simão, a pecadora. Aquela mulher fala de mim e de você. Não tem diferença. Mas ela entra e faz aquela coisa tremenda, porque ela estava diante do seu amado Salvador. Onde ela, de um modo ou outro, ela ouviu que esse Senhor é aquele que veio ao mundo e nos amou de tal maneira. E ela vai aos pés ali, ela lava os pés, ela enxuga os pés com seus cabelos, ela lava com suas próprias lágrimas. E Jesus faz aquela colocação tremenda ali diante de Simão, um homem religioso. Conhecia o Velho Testamento, mas não conhecia o amor de Deus. Encarnado, revelado ali na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, quando Jesus entra na casa de Maria, Maria fica aos pés de Jesus. Por quê, irmãos? Ali estava o Deus encarnado. O amor, a justiça, a graça e a misericórdia juntos. E era tudo o que ela precisava. Ela não precisava de mais nada. Aquela mulher que foi aos pés de Jesus e dizia: vai, minha filha está tremendamente enferma. E Jesus diz para ela: olha, como é que eu vou tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos? E ela fala assim: os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Que mesa, irmãos? A mesa do Senhor, representado o corpo e o sangue do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Basta só uma migalha, eles são saciados. O amor, a justiça, a graça, a misericórdia, juntos. Tudo o que eu e você precisamos, quando nós olhamos para a mesa do Senhor. Ah, meus amados irmãos, eu estava conversando com um rapaz, semana, e ele conhece a Jesus há mais de 20 anos.
E ele dizia assim para mim: mas eu não me sinto amado. Meu amado irmão, quem disse que Deus falou para você viver por sentimento? Você tem que viver por fé naquilo que Deus disse. E Deus te amou. E Deus te ama. E Ele provou o seu amor, porque você ganhou um novo nascimento. Nós precisamos ficar com os fundamentos. Deus não tem outro fundamento para a minha vida, amados irmãos, a não ser Cristo e esse crucificado. Cristo e esse ressuscitado. Cristo e esse exaltado, assentado à direita de Deus Pai. Deus não tem outro fundamento. Conhecer o amor de Deus, a primeira menção do amor está lá em Gênesis 22. Não precisa ler. Quando Deus pede para Abraão levar o seu filho para ser sacrificado. E a Bíblia diz que Abraão, um único filho a quem ele amava. E ali você já vê, todas as vezes que você vai enxergar e vai falar do amor de Deus, sempre vai ter que reportar: Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu na cruz, nós sendo ainda pecadores. Sempre você tem que reportar o amor de Deus na pessoa do seu filho crucificado. Mas se você andar mais um pouquinho, você vai ver em Gênesis, quando o servo tipificado do Espírito Santo de Abraão vai buscar Rebeca, que é um sinônimo da igreja, a Bíblia diz que quando Isaac viu Rebeca, ele a amou profundamente. Quando o Senhor olha para a sua igreja, mesmo, irmãos, do jeito que ela está, Ele ama de um modo profundo. A última igreja de Laodiceia, a última igreja da Ásia, você vê lá Laodiceia. O que diz lá? Sê, pois, zeloso, arrepende-te, eu disciplino a quantos eu amo. Por que, meu amado irmão? Não é por sentimento, é por fé. Não é o que você sente, é pela fé. O meu justo viverá da fé. E os sentimentos, eles podem acompanhar a fé. Mas nunca o sentimento vir primeiro. Primeiro é a fé. Se o amor de Deus me constrange, me atrai, fico constrangido. Lá em Jeremias 31. Que amor é esse, irmãos? 31:3. E esse moço dizia: eu me sinto abandonado. Na minha vida tudo dá errado. Tudo errado. Mas eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. E a pergunta eu fiz para ele: você crê que Deus te ama? Ele diz: eu tenho grande dificuldade. Grande dificuldade. Eu queria sentir Deus. Não é, irmão, por sentimento. Olha o que a Bíblia diz lá. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Que amor é esse? Um amor eterno. Quando você vai, irmãos, caminha lá, vai para João. Todo mundo conhece. Irmãos, existe uma coisa que é entre o céu e o inferno. Você conhecer a letra e você conhecer o Deus que manifesta na sua palavra. Você pode conhecer a letra toda. E eu falava para ele, olha, texto sobre texto. Ele falou, eu sei todos esses textos.
Eu sei todos esses textos. João 3,16. Mas preste atenção. Antes de João 3,16, você precisa entender que não existe manifestação do amor de Deus se não for através do seu Filho amado. Ele vai dizer, se você não nascer de novo, nascer do alto, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito, da palavra e do Espírito Santo de Deus, você não pode entrar no reino de Deus. E ali Nicodemos continua conversando, mas como isso, com isso? Nicodemos, você é mestre, não entende nada. Você conhece toda a letra do Velho Testamento, e todo o Velho Testamento fala de mim. Ele era um sacerdote, um maioral, fariseu, são aqueles que sabiam de cor o Velho Testamento. E ele não conhecia Jesus. Mas se você for ver Simeão, aquele judeu, que quando nasceu Jesus, ele foi até a sinagoga, pegou Jesus, levantou. Agora meus olhos veem a salvação. Pode levar o teu servo. Irmãos, não é por você conhecer a letra, eu e você precisamos conhecer que Deus me ama com amor imutável. E junto com o amor de Deus, você nunca esqueça, vem a sua justiça, a sua graça e a sua misericórdia. Então você pega aqui antes dele, vai dizer assim, olha Nicodemos, sabe Nicodemos, quando Moisés levantou a serpente no deserto? Eles transformaram aquela cobra em Neustã. Eles começaram a adorar a cobra. E não viram a minha cura. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Cruz. Sem cruz, eu e você nunca vamos entender e nos apegar ao amor de Deus. Aí sim, no versículo 16, ele vai dizer, por quê? Sabe por causa de tudo isso daí, Nicodemos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse mesmo Senhor, ele vai dizer lá em João 10, versículo 17, fala do bom pastor. Esse bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Se você quiser saber um pouco mais no Velho Testamento, você precisa ler Salmo 22, Isaías 53. Ali está, irmãos, a manifestação do bom pastor. E ele vai dizer assim, ainda tenho outras ovelhas, mas não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Um ato voluntário, espontâneo, do nosso Salvador, dando a sua própria vida. Se você quiser saber sobre o amor de Deus, você e eu precisamos conhecer mais e mais a cruz de Cristo. Lá adiante, Jesus crucificado, aqueles homens chegaram para ele e disseram assim, salvou os outros, por que não salva você mesmo? Você sabe quem estava lá, irmão?
o autor da vida, a vida, o amor, a graça, a misericórdia, a justiça, o Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas. É Ele que estava lá. E eles falam assim: salvou os outros. Qual os outros, irmãos? Eu e você, pecadores, iníquos, sujos, imundos. Ele não poderia salvar eu e você, se Ele quisesse salvar a si mesmo. O poder e o Calvário são muito diferentes. Você pode ter poder, e ter poder latente da alma, mas o Calvário, só Jesus Cristo. Ele podia simplesmente dizer: não vou. Mas o poder do Calvário é o poder do amor, da justiça, da graça e da misericórdia de Deus. Para quem salvou estes? Quem são estes? Miseráveis, imerecedores, pecadores como eu e você. Você entendeu isso, irmão, irmão? Você sabe por que eu e você oramos menos? Você sabe por que nós temos menos amor à palavra de Deus? Você sabe por que nós temos menos amor de congregar? Porque parece que Deus fez um favor. Quando estava escrito atrás de uma perua, deu uma chance para Jesus. Parece que é isso que nós pensamos. Deus não precisa de nada. Ele é autossuficiente. Ele não tem necessidade de nada. Então por que Ele fez isso, Oswaldo? Porque eu e você não entendemos o amor de Deus. É de tal maneira que nós não vamos entender. E Ele vai dizer isso na sua palavra. Lá em Romanos 5. Preste atenção, sempre você vai atrelar o amor de Deus à obra da cruz. Ele começa dizendo: justificados sois, mediante a fé, tende paz com Deus. Entrou a cruz. Porque entrou a cruz de Cristo. Toda a sequência aí, irmãos, é verdadeiro. Se não entra a cruz de Cristo, aí ele vai dizer, de tudo isso aí é justificação sua. Por quê? Porque todos os pecados estavam separados da glória de Deus. Irmãos, você entende, você percebe aonde que você estava, quem você era. Você precisa de Romanos 3. Eu vou ler para você. 10. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Preste bem atenção. Ninguém busca a Deus. Fala: Oswaldo, aqui no país todo mundo está em algum lugar buscando alguma coisa. Realmente está buscando alguma coisa. Mas não buscando Cristo e esse crucificado. Só busca esse Cristo e esse crucificado aqueles que o Pai mandam para esse Jesus Cristo crucificado. E por causa do seu amor derramado na cruz e a vitória de Cristo na cruz, Deus devolve esses miseráveis pecadores como eu e você, como filhos de Deus, devolve para o Pai. Só são esses. Ninguém busca Deus. O que as pessoas buscam? Cura, bênção, qualquer outra coisa. Manifestações. Chegaram para Jesus: Senhor, mostra-nos um sinal. Que sinal o Senhor faz? Nós queremos ver um sinal. Afinal de contas, queremos ver alguma coisa. Levanta, faz qualquer coisa, mostra o sinal. Ele falou: não tenho nenhum sinal, só tenho um. O sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? 3 dias dentro daquele peixe. Fala do nosso Senhor Jesus Cristo, 3 dias na sepultura. Mas no 3º dia, ressuscitou.
Esse é o sinal. A cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo, a exaltação de Cristo irmãos, os fundamentos que Deus tem para a minha vida e sua. Fora disso, não há fundamento nenhum. Eles não queriam esse sinal. Só por quê, amados irmãos? Porque os gregos procuram sabedoria, os judeus procuram sinais. Faça alguma coisa, nós vamos crer. E Jesus está dizendo, você quer crer? Olhe para a cruz. Se você tem alguma dúvida sobre o amor de Deus, olhe para a cruz, mas não olhe do modo simples. Olhe, contemple, fixe, não tire os olhos de lá. O dia que você duvidar que Deus te ama, você precisa, e eu precisamos ser homens e mulheres que fixam os olhos em Cristo crucificado, ressurreto e exaltado, e mais ninguém. Está toda a nossa esperança, irmãos. Ainda nós não entendemos que nós estamos, a garganta deles é como sepulcro aberto, como uma língua, urge engano, veneno de vibra está nos seus lábios. A gente olha isso daqui e fala assim, mas parece que eu não via nada isso daqui em mim. Claro que não vai ver, você estava em trevas. Você só vai ver quando resplandecer a luz do Evangelho na face de Cristo. Fora disso, nunca eu e você vamos ver. E quanto mais você contempla Cristo, você o ama mais. Porque você vai ver quem você é, quem você era, e o que Ele fez naquela cruz, por miseráveis pecadores como eu e você. Olhe para a cruz. Eu e você precisamos contemplar. Na tua luz, eu vejo a luz, porque em ti está um manancial de vida. Só nele, irmãos, contemplando Cristo. Não é contemplando pessoas, religião, denominação, doutrina. Não! Toda a doutrina bíblica é santa, mas ela tem que levar eu a Cristo. Se não levar eu a Cristo, são meras doutrinas. E ele vai dizer assim, são os seus pés velozes, a boca, eles as têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aqui está a descrição, irmãos, que você não vai enxergar se não for na revelação da luz. Quanto mais você aproxima a luz, você vai ver o grande amor que Deus teve para comigo, com você. Nós não vamos enxergar quem nós éramos e o que está dentro do nosso coração. Se pode crer, no meu, no seu coração, existe um mini inferno lá dentro. Ah, Oswaldo, quem está falando besteira, Oswaldo? Besteira? Quando as pessoas fazem mal para você, o que você quer fazer? Quando você deveria odiar o pecado, o que você faz? Quando eu e você deveríamos obedecer, o que nós fazemos? Está em um mini inferno dentro de nós. Que só a luz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo pode dissipar essas trevas. E fora da luz que está em Cristo Jesus, não há dissipação das trevas. Jesus não tem a luz, Jesus não é iluminado. Isso vão dizer outras religiões, ele é iluminado. Não, ele é a luz, ele é a vida. E sem ele, irmãos, eu e você não temos vida. E não é uma vida qualquer, é a vida dele, é vida eterna. Quem tem a Cristo, tem a vida. Quem não tem Cristo, não tem a vida. Efésios, eu vou acabar de ler, irmão, Romanos 5, para os irmãos. Lá o versículo 8, ele vai falar sobre justificação. Não há justificação
irmãos, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, não há remissão de pecados. Nós fomos justificados, nós fomos aceitos por Deus. Por quê? Porque houve um sangue derramado naquela cruz, amados irmãos. A justiça de Deus foi satisfeita. Irmãos, Deus jamais poderia me salvar e salvar você, se Ele falasse assim, não, eu vou salvar você. Não pode, Deus seria injusto. Como é que Deus vai levar por inocente o culpado? Ele seria injusto. Por isso, a cruz, ela é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós o poder de Deus. Por quê? Porque as pessoas querem merecer. As pessoas olham e falam que ela é vergonha. Não, irmãos. A cruz afronta o sábio, o erudito, o intelectual, o filósofo. Ela afronta. Porque ela vai dizer, você jamais pode ser salvo. Você nunca vai ser salvo. Porque o preço do resgate de alguém é caríssimo. Você não tem como se resgatar. Alguém vai se fazer resgate por você. Por isso, amados irmãos, Deus o fez pecado. Para que através da morte do Senhor, o pecado fosse destruído. E fôssemos aceitos diante de Deus, sem pecado. Ele colocou em nossa justiça, porque a única justiça que Deus entende, que Deus realmente se satisfaz, é a justiça que é o seu próprio Filho. Ele se tornou para nós justiça, santificação, redenção e sabedoria. Tudo que eu e você precisamos. E ele vai dizer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Romanos 8, 5. É 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Irmãos, você leu esse finalzinho aqui? Você já leu? O que está escrito no final, irmãos? Nós sendo ainda pecadores, Deus não morreu pelos justos. Ele é justo. E Ele veio justificar o injusto que sou eu e você, pela sua própria vida. É pouco, irmão? Ainda você duvida do amor de Deus? Ainda você duvida? Aquele jovem que não conhecia Cristo. E um dia, ele passando numa assembleia, ele já estava pregando a cruz de Cristo, graças a Deus. E ele se viu esse pecador. Por quê? Porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. É uma obra divina. Ele recebeu Jesus como Salvador. E naquela assembleia, quando falavam da cruz, ele dizia, glória a Deus, aleluia. Foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A direção daquela assembleia chamou ele e disse, olha, você está atrapalhando. Realmente, irmãos, o amor a Cristo atrapalha. A expressão de amor a Cristo atrapalha. Atrapalha quem? Os acomodados. Os distraídos, insensíveis, o amor de Deus. Mas não para por aí, irmãos. Lá em 1 João. 1 João. 1 João. Capítulo 4. 1 João 4, versículo a partir do 9 ao 10. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Irmãos,
Você se enxergou inserido nesse daí? Efésios capítulo 2. Vamos lá, irmãos. Presta atenção, Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3. Deus sempre, irmãos, quando nós participamos da mesa do Senhor, é a memória dEle, a morte dEle, mas não é só dEle. Nós precisamos ganhar a dimensão da ceia do Senhor. É muito mais daquilo que nós participamos. E ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Onde você estava, meu irmão? Morto. Você sabe o que quer dizer isso? Condenação. Você sabe o que quer dizer isso? No corredor da morte eterna. Foi decretado. Já passou por todas as instâncias. Você só tem um castigo: morte eterna. E ele diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos de desobediência. Irmãos, há um clima, há um sistema operando por trás de tudo isso, irmãos. E esse sistema veio matar, roubar e destruir. Mas Deus me ama, Ele veio dar vida e vida em abundância. Esse Senhor. E ele vai dizer assim: entre os quais também todos nós andamos, outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza os filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, entra Cristo, manifestou a sua misericórdia. Que misericórdia é essa? Rico em misericórdia, grande, imensurável misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Aí você entende que Deus é amor, 1 João capítulo 4, e ele vai dizer no versículo 5, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Aí consiste o amor. Aí é o amor revelado. Não em que nós tenhamos amado a Deus, nunca. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, andando sob o curso do mundo, o curso da carne, filhos da desobediência, perdição eterna. Não é que vocês amaram a Deus, mas em que Ele nos amou, aleluia. Ele nos amou, aleluia. Fixe sua vida nisso. Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus derramado naquela cruz, através do seu próprio Filho. Nunca duvide do amor de Deus. Olhe para os fundamentos, fixe nos fundamentos. Os fundamentos nunca vão ser tirados, irmãos, porque o fundamento é Cristo. Quem pode remover Cristo? Ninguém. Mas nós podemos tirar os olhos dos fundamentos, ser insensíveis aos fundamentos, não colocar como prioridade os fundamentos. Não tratar o principal como principal nas nossas vidas, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Toda hora de escuridão da nossa vida, sim, passamos e vamos passar. Toda hora de aflição, de angústia, nós passamos e vamos passar. Nunca, nunca se esqueça que Deus nos amou. Romanos vai dizer para mim e para você, amados, Romanos 8. Romanos 8. Versículo 32. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem que ler tudo, tudo maravilha no capítulo 8. Ele vai dizer no capítulo 8, versículo 1, já não há nenhuma possibilidade de nós sermos condenados, porque a lei do Espírito da vida venceu a lei do Espírito da morte. Por quê? Porque Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Por quê? Porque Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele nós vencemos, com Ele também nós padecemos, nós sofremos. E Ele vai dizer assim, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Não olhe para aquilo que Deus tem dado para a sua vida. Olhe para aquele que Ele deu pela sua vida. Ele deu o seu próprio Filho. Se aquilo que é mais precioso para Ele, Ele entregou por mim e por você. As outras coisas, irmãos, são simples. Se a coisa mais difícil para Deus, que era entregar o seu próprio Filho e fazê-lo morrer naquela cruz, por causa de miseráveis pecadores como eu e você, porque Deus antes da fundação do mundo nos elegeu. Ele nos dará com Ele todas as coisas. Aquele moço, até hoje, ele está desorientado. E dizia, Oswaldo, eu quero sentir o amor de Deus na minha vida. Olhe para a cruz e você vai ver o amor de Deus por você. Olhe para a cruz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olhe para Ele. Quando você olha para esses elementos, no que você pensa? O que você está pensando? Primeira Coríntios. A história de Deus, da igreja, ela fala muito sobre essa perda da visão dos fundamentos. Vamos estudar Jeremias, você vai ficar estarrecido de ver que é mais atual do que nunca. Não precisa buscar, eu vou só ler para você. Fundamentos, irmãos. Diz assim, assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede, e perguntai, pelos fundamentos antigos, pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e tereis. Irmãos, tudo que nós necessitamos está atrelado à pessoa e à obra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Tudo. Tudo. Seja o que for, o reino de Deus é justiça, alegria e paz. É isso que você precisa. Tudo na nossa vida só encontra descanso quando nós vamos aos pés do nosso amado Senhor, Jesus Cristo. E nele, todas as minhas e as suas necessidades são amplamente supridas. Mas, meu amado irmão, você tem realmente sido desperto para voltar os seus olhos para Cristo? Não para as coisas dele, mas para ele mesmo? Você tem sido desperto? Ou você gostaria de ouvir uma mensagem sobre autoajuda com U? Ou filosofia bíblica? Que tem gente postando, eu não leio. De vez em quando eu pego e leio, não fico lendo. Porque irmãos que postam a palavra de Deus estão corretíssimos. Aqueles que postam filosofia bíblica estão enganados. Porque toda palavra que não me leva a amar mais a Cristo, desejar a Cristo, ansiar por Cristo, ser devoto a Cristo, é filosofia. Não tem nada a ver com Cristo. É peneirar fumaça, meu amado irmão. Você está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Ponde-vos à margem do caminho e vede e perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso. Você sabe o que eles disseram, amados irmãos? Talvez você não fale isso hoje abertamente, mas como você está vivendo, eu estamos vivendo. Estamos dizendo, não andaremos neles. A vida cristã é uma vida de obediência. Se a cruz não tem checado a minha vida e a sua vida, irmãos, não tem nos levado a ser transformada a nossa mente, então nós não temos conhecido a cruz de Cristo. Nós falamos outro dia sobre a revelação, a resolução e a revolução. Mas também nós falamos outro dia, irmãos, que todo compromisso tem uma crise, tem uma cruz. Os paradoxos de Deus. Se eu e você levarmos a cruz, e isso, irmãos, paga um preço alto, da nossa autojustiça, autossuficiência, autodependência, autoglorificação, mas sem a cruz não há coroa. Você quer a coroa sem cruz? Não tem. Primeiro vem a cruz, depois vem a coroa. Primeiro, eu tomar o jugo de Jesus e aprender dele que ele é completamente diferente de nós. Nós não somos humildes nem mansos. Mas ele não tem humildade, ele é humilde, ele é manso. E aprendendo com ele, irmãos, teremos descanso para nossas almas. Nossas almas doentes, sem descanso, agitadas, preocupadas, ansiosas, elas só têm um local onde que podem encontrar descanso, amados irmãos, no jugo de Jesus. E aprender com ele, que é manso e humilde de coração. Teremos descanso
para nossas almas. 1 Coríntios 3, ele fala sobre o fundamento. Se você estudar 1 Coríntios, você vai ver que eles deixaram, de um modo ou outro, os fundamentos. Por isso, aquela assembleia tinha todos os dons. Eles falavam em línguas. Isso a Bíblia não está dizendo que está errado, por favor, não entendam mal. Você precisa estudar esse assunto. São dons que Deus pode dar. São dons de Deus, é o Espírito Santo de Deus que dá, não é você que, eu quero falar isso, quero falar aquilo, eu quero fazer isso, não, é dom de Deus, Ele distribui do jeito que Ele quiser, é o Espírito Santo que distribui, que tem uma finalidade única e absoluta, edificação do corpo de Cristo. Fora disso, você está enganado. Então aquela igreja, irmãos, eles viviam sobre as suas próprias afeições, suas preferências. Eu gosto daquele, eu não gosto daquele. Eu gosto do jeito daquele, não gosto do jeito daquele. Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, e aquela coisa toda. E a Bíblia diz que eles eram crianças, eles eram carnais. Se você seguir mais um pouquinho, eles estavam achando que eles eram, e tinham orgulho espiritual, dizendo, nós temos a revelação da glória de Deus, e Deus vai dizer, quem deu a revelação para vocês? Foram vocês que tiveram a revelação própria? Não! Não tem do que se gloriar. Paulo vai dizer, o único local que nós temos que gloriar é na cruz de Cristo, onde o mundo está crucificado para nós, e nós crucificados para o mundo, nós precisamos pegar esse texto à luz da palavra de Deus, e aos pés de Jesus, e falar, Senhor, me explique, me faça viver isso. O mundo, irmãos, 69 vezes João vai falar sobre o mundo. Alguma coisa tem que o mundo tem distraído a gente. Ali naquela assembleia, o irmão tinha relação com a madrastra. Naquela assembleia, amados irmãos, eles reuniam para a ceia, para se divertir, encher o pão encher de vinho, encher de comida, nem sabiam. Eles sabem o que faziam, sacrificavam a ídolos, e depois chegava e ia diante da mesa do Senhor para participar. Na igreja de Corinto. Todo mundo olha aqueles dons e acha maravilhosos, e são... Mas os dons não autentificam o caráter de Cristo. Você pode ter todos os dons, não ter caráter de Cristo. E Ele vai dizer, olha, eu passo a falar para vocês um dom sobremodo excelente, o amor. Vamos voltar para o amor. E você vê, irmãos, Ele vai dizer, olha, sabe qual é o problema de vocês? O fundamento. Vocês realmente são a igreja de Cristo. Ele diz no capítulo 1. E são santos. Chamados. São, mas são crianças. Por quê, irmãos? Porque nós começamos no Espírito e queremos nos aperfeiçoar na carne. Não, irmãos. Do mesmo modo que nós somos salvos pela graça de Deus, nós devemos edificar, enraizar e edificar a nossa vida sobre a graça de Deus, os fundamentos que é Jesus Cristo. E fora disso, irmãos, tudo que nós construirmos é palha, feno e a madeira. E é isso que vai dizer para eles. E vai falar justo sobre isso. Que tipo de edifício? É adequado ao fundamento divino que é Cristo? Qual é o edifício? O próprio Cristo. Pedras parecidas com Cristo. E Ele vai dizer aqui o fundamento. Ele vai dizer aqui, amados irmãos, versículo 9, 3:9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós.
segundo a graça de Deus que nos foi dada, lançai o fundamento como prudente construtor. O outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Irmãos, a cruz de Cristo ela, pela sua imensurável graça, ela nos livrou da condenação do pecado. Mas a cruz de Cristo continua me livrando do poder do pecado. E vai nos livrar da presença do pecado na eternidade. Ela continua operando, irmãos, na minha vida e na sua vida. Tanto é que Paulo vai dizer, olha, eu quero ser conformado à morte, à ressurreição e ao sofrimento de Cristo. Por que conformado à morte? Porque na morte de Cristo ele venceu todos os nossos inimigos. Isso é o objetivo. Agora eu e você precisamos viver do modo subjetivo. Cremos que a morte foi vencida? Podemos dizer que para mim o viver a Cristo ou morrer é lucro? Podemos dizer que realmente para nós a morte não é esse absurdo? E é um absurdo a morte? Podemos dizer que tragada foi a morte pela vitória em Cristo Jesus? Ó morte, onde está a tua vitória? Podemos? Com plena convicção de fé? Podemos declarar como Paulo que o mundo está morto para mim, eu estou morto para o mundo? Podemos dizer que a carne não é que governa a nossa vida? Podemos dizer que o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça? Podemos dizer que realmente o diabo, todo escrito de dívida que foi contra nós, foi rasgado, cravou lá na cruz, e que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Nós temos a unção, graças a Deus. Quem está em nós é a presença do Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Por isso aquele que está em nós é maior que aquele que está no mundo. Por isso o que vence o mundo é a fé. Fé no quê? Naquele que está em nós, Cristo. E ele vai dizer, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. A igreja não pode ter outro fundamento, nem você e eu podemos ter outro fundamento, irmãos. O único fundamento é Jesus Cristo. Você está procurando esperança? 1 Timóteo diz que Jesus é a nossa esperança. Está procurando amor? Deus prova o seu amor para conosco, e que Jesus morreu por nós, nós sendo ainda pecadores. Você está procurando paz? Reconciliados sois mediante a fé, santificados sois mediante a fé, tendo paz com Deus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá, porque a paz de Cristo, antes vem a cruz. A reconciliação com Deus. Ante inimigos, agora somos filhos de Deus. Você quer ter alegria? Bem-aventurados sois por causa do meu nome, vos injuriarem e levantar um falso testemunho contra vós. Regozijai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Jesus é a nossa alegria. Ele é o evangelho das boas novas, de grande alegria. Ele é as boas novas. Ele é o evangelho. O que nós estamos querendo? Você quer morar no céu? Ele é a escada de Jacó. Ele diz para mim e para você, o único modo de você subir é eu descer. E eu já desci. Irmãos, o que nós queremos mais além de Cristo? Está procurando o quê? Resolver seus problemas
pessoais, conjugais, familiares. Como que você quer resolver isso aí, irmãos? Somente através de Cristo. E a vida de Cristo. Fora disso, lembre-se que sempre no poder do Espírito Santo de Deus. Fora disso, irmãos, o fruto do Espírito é o amor, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Não é isso que você precisa para relacionar? Nunca seremos melhores. Porque o melhor para Deus é tudo que vem do seu Filho. E fora do seu Filho, Deus não tem satisfação nenhuma. Qual tem sido o fundamento que tem dirigido a sua vida? Você tem fundado sobre a onda, irmãos. Você lembra daqueles 2 construtores? Você sabe o que ele está dizendo ali? Está falando sobre obediência. Os 2 estão ouvindo. Os 2, de um modo ou outro, estão construindo. Mas um, irmãos, ele constrói sobre a rocha. Vem a tribulação, vem a angústia, vem as dificuldades, vem a perseguição. Essa casa não vai cair, porque o fundamento é Cristo. O que nós estamos construindo em cima do fundamento? Ouro, prata, pedras preciosas. Fala da natureza, do caráter, da divindade, Deus. Fala da redenção, prata, que nós temos em Cristo Jesus, plena e poderosa salvação. E pedras preciosas. Fala, irmãos, do Espírito Santo de Deus. Se Jesus não tem sido o fundamento, não estamos construindo sobre o fundamento que é Cristo. É palha, feno e madeira. Quando é que você vai saber isso? Se você não souber aqui, você vai saber no tribunal de Cristo. Porque tudo que é palha, feno e madeira, que fala da glória do homem, da natureza do homem, da vontade do homem, do caminho do homem, da força do homem, a Bíblia diz que o fogo o provará. Que vai ficar? Ouro, prata, pedras preciosas. E o resto? Tudo vai ser queimado. Por quê? Porque só existe um fundamento para Deus. E esse fundamento é o seu Filho. Ele é o fundamento e ele é a construção. Olha o fundamento do tabernáculo. Olha a construção do tabernáculo. Tudo fala da pessoa, da obra do nosso Senhor Jesus Cristo e fala de mim e de você. Tão maravilhoso, Senhor, que Deus, pela sua imensurável graça, irmãos, nos fixe os olhos no fundamento. Não tire os nossos olhos do fundamento. E Deus não tem outro fundamento. O fundamento é o seu próprio Filho, crucificado, ressurreto, exaltado, à destra de Deus Pai, intercedendo por todos nós. Que Deus seja glorificado, seja exaltado, em nome de Jesus. Irmãos, vamos abrir Lucas. Se quiserem chamar as crianças, Lucas, capítulo 22. Esses elementos falam profundamente, Senhor, amados irmãos, sobre o fundamento. E esse fundamento eterno, imutável, que está em Cristo Jesus. E Jesus, pela sua imensurável graça, no versículo 27, 22, chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar
A Páscoa. Qual é a Páscoa, irmãos? Você sabe aquele cordeiro que eles sacrificavam lá em Êxodo 12? Sabe aquele cordeiro? Que eles pegavam o sangue e colocavam no umbral da porta e eles comiam? Jesus está dizendo, aqui está a Páscoa. Aquele tipo está aqui. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue, Deus não está falando de antropofagia, Ele está falando de coisas espirituais. E aquele que come de mim, deve se alimentar de mim. É o que nós fazemos. Comemos de Cristo, nos alimentamos de Cristo espiritualmente. Então ele fala dessa Páscoa, e ele fala no versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. Sabe onde que eles estavam, irmãos? Antes eles estavam no cenáculo. Do capítulo 13 até o 17. Todo aquele discurso que ele faz para os seus discípulos. Do 13 ao 17. Aí ele vai comemorar a Páscoa num local. Você lê o texto. Disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Lembre-se quando ele está dizendo ansiosamente, desejava, quer dizer, com grande alegria. Ele estava desejoso de participar daquela Páscoa. Irmãos, por que Jesus estava desejoso? Porque ali, a partir do Monte da Transfiguração, Jesus poderia ter ido ao céu. Ele já cumpriu tudo. Esse é meu filho amado, quem tem todo o meu prazer. Ele podia ir. Não necessitava ele jamais continuar, absolutamente mais nada. Porque aquela hora, Jesus estava fazendo a vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai? Dar uma família para o seu filho. O que Deus criou, que foram os anjos, se rebelaram. Foram criados. Eles não tinham a imagem e semelhança do nosso Senhor. Eles não tinham a semente divina. Agora Deus vai dar para quem? Para o seu filho? Irmãos, renascidos pela graça de Deus, nascidos do céu, pelo Espírito Santo de Deus, que agora tem a semente divina. Cristo, que é a nossa vida, quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Aí está a grande família que Deus está dando para o seu próprio Filho. Se você perguntar, Oswaldo, Deus tem necessidades? Não. Senão não seria Deus. Então por que tudo isso? Realmente eu não vou conseguir explicar para você, porque está acima da minha mente. Porque o amor de Deus, que excede todo entendimento, nós não conseguimos entender. Mas uma coisa é certa: nós podemos crer e receber o amor de Deus na medida suficiente. E depois o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, pela presença do Espírito Santo de Deus, nos conformando ao seu próprio Filho. E ele diz assim: pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei o fruto da videira, até que eu venha o reino de Deus. Aí ele vai instituir a ceia. Isso você pode ler em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo vai dizer: eu recebi do Senhor e isso vos entreguei.
Para quem ele está falando isso? Para a igreja de Corinto. Quem é essa igreja de Corinto? Já acabamos de falar. Eram irmãos? Sim, mas estavam numa desordem, porque os fundamentos estavam deixando de lado. E o fundamento é Cristo. Por isso que Paulo vai dizer, não quero saber nada entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. Ele coloca a cruz, porque não existe, volto a dizer, absolutamente nada celestial na nossa vida, se não for através da cruz de Cristo. Tudo que é celestial, através da pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele disse, tomando um pão, tendo dado graça, partiu e lhes disse, este é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Nós já falamos aqui N vezes, irmãos. Essa ceia, um dia cearemos com o Senhor, no outro aspecto, lá no céu. Mas nessa ceia aqui, irmãos, ali estava o símbolo e a realidade juntos. Jesus corta o pão, e ele dá o pão para os seus discípulos. Irmãos, seus discípulos estão olhando para onde? Para o pão. E aonde que está o pão? Está junto com eles. Então nós vemos, irmãos, o símbolo e a realidade juntos. A mesa do Senhor não é diferente. Não é diferente. Senão nós vamos ficar com símbolos. Aqueles são símbolos que me levam a uma realidade. Qual a realidade, irmãos? Que o corpo de Cristo ia ser partido por eles, moído lá na cruz, e o sangue de Jesus ia ser derramado para a satisfação de Deus e para comprar um povo miserável, pecador, como eu e você. E ele diz, fazei isso em memória de mim. Eles estavam juntos. Ele está dizendo, aqui está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Cordeiro está sendo oferecido. Jesus diz, eu sou o pão que desce do céu. Quem comer desse pão, jamais terá fome. Ele estava dizendo, aqui está o pão, e aqui está o símbolo. Vocês comem o símbolo, mas você precisa olhar para a realidade que sou eu mesmo. É a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tocar a realidade do Senhor é tocar a obra e a pessoa de Cristo. É isso que está anunciando, o fundamento. Cristo crucificado, ressurreto e exaltado. Ele venceu tudo, já falamos isso. Anunciares a morte, porque na morte Jesus venceu. Porque sempre, irmãos, primeiro vem a cruz, depois a coroa. Nunca se esqueça disso. Se você quer crescer espiritualmente, vem a cruz, depois a coroa. Quer crescer espiritualmente? Vem a cruz, depois vem o descanso. Aí ele diz assim, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. A sua morte para nós, quando nós tomamos os símbolos, nós temos que estar olhando para a realidade. Você pega o símbolo e olha para a realidade. E a realidade é a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, plenamente suficiente, eficaz, eterna, imutável. O amor de Deus demonstrado através da vida do seu próprio Filho. Amor por quem? Por nós, pecadores indignos. Sua morte, plena e poderosa salvação. Mas também fala da sua vida. O que ele vem comunicar a nós, irmãos? Pelo Espírito Santo. Comunica os efeitos, além de tudo, as virtudes e efeitos do sacrifício redentor na cruz. Quando nós participamos, está comunicando a nós
o poder e os efeitos do sacrifício de Cristo lá naquela cruz. Então, irmãos, nós nos alimentamos. A realidade é muito maior do que nós pensamos. A mesa é do Senhor. Nunca foi de uma igreja, de uma instituição religiosa, jamais. A mesa é do Senhor. Para quem? Para os seus filhos. Para os seus filhos. Quem senta à mesa? Seus filhos. É como, amados irmãos, Deus está ali, de um lado, nós estamos do outro da mesa. Mas quem está no centro? Cristo. O pai olha para o filho, fica plenamente satisfeito. E nós olhamos para Cristo e nós rendemos glória, celebramos a plena e poderosa salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos traga realidade espiritual para nossas vidas. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar, uma irmã ora. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.